Olá, a TV Leges dessa semana volta a falar sobre o teletrabalho. Muitos servidores do Tribunal de Contas da União aderiram a essa atividade desde 2009. Eu converso agora com o auditor de controle externo do TCU, Fernando Eira, que na época era secretário-geral de administração durante a implementação do teletrabalho lá no tribunal. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Leges. É um prazer. Fernando, conta pra gente quais foram os desafios que vocês enfrentaram naquela época, em 2009, para implementar o teletrabalho. Bom, tudo começou na gestão do presidente Ubiratã Aguiar, gestão 2009-2010. Ele, na época, convidou uma equipe para participar dessa gestão e trouxe um desafio. O desafio seria a gente zerar o estoque de processos no tribunal. Basicamente, a ideia dele era, ao assumir em janeiro de 2009, ele gostaria que todos os processos que já estavam no tribunal, então, em 1º de janeiro de 2009, estivessem instruídos, né, e julgados pelo tribunal em 31/12/2010, quando ele deixaria a presidência do tribunal. Nós fizemos um estudo do âmbito técnico, descobrimos que era um desafio que poderia ser vencido, mas que implicaria num aumento maior, né, um engajamento maior de todo o corpo do tribunal, seja servidores, seja os próprios ministros, na instrução e no julgamento desse processo, uma vez que nós teríamos que aumentar em muito a produtividade do tribunal. Um dos aspectos, então, colocados à mesa para o então presidente do tribunal, o ministro Ubiratã Aguiar, foi que nós, então, gostaríamos não só de aumentar a produtividade do tribunal, mas, por outro lado, dar um benefício ao tribunal, ao servidor do tribunal, por todo esse esforço que ele estava empreendendo, ou que teria que empreender para a consecução daquela missão, né? Um dos aspectos, então, que nós, à época, vínhamos estudando, era o trabalho fora das dependências do tribunal, o conhecido por nós mesmos como teletrabalho, né? O que seria isso? Esse teletrabalho não seria uma missão ou uma tarefa a ser exercida por todos. Teria que ser exercido por aqueles servidores que estivessem exercendo tarefas que pudessem ser feitas mais a nível singular, que não demandasse tantos trabalhos em grupo, que a pessoa, então, que o auditor pudesse desenvolver separadamente em qualquer dependência fora do tribunal, seja no celular, seja numa biblioteca, né, e que depois fosse ser discutida do âmbito do tribunal já uma tarefa pré-pronta. Essa era a ideia. Pode citar um exemplo para a gente? Uma auditoria, uma inspeção? Isso, um julgamento de contas, uma análise de contas, por exemplo, né, ou uma análise de uma representação, né, que desse entrada no tribunal, onde o auditor ele se debruça sobre aquilo que ele é provocado, sobre aquilo que está sendo provocado na representação. E aí ele tem todo um cabedal de requisitos, de recursos que ele pode usar. Hoje, com a internet, está muito facilitado. E, então, que ele pode, então, trabalhar em casa, ou no escritório, ou numa biblioteca, não precisando se deslocar para a sua mesa de trabalho no tribunal. Essa foi a ideia da implementação. E de lá para cá é possível a gente mensurar a produtividade desse trabalho em casa, desses servidores que optaram aí pelo teletrabalho? Pois é. A experiência do tribunal ela foi bastante rica, porque nós fomos os pioneiros nesta área de trabalho fora das dependências para a administração pública federal, e aí mais dizendo da administração direta, né? Não havia nenhum outro órgão com esta característica ou executando esse tipo de tarefa. E nós resolvemos dar um passo de cada vez. Num primeiro momento, nós, através da portaria 139,
de 2009, o ministro Biratã Aguiar fixou um prazo de 1 ano para um projeto piloto. E dentro das regras estabelecidas na portaria, ficava bastante claro que as tarefas a serem desenvolvidas fora do tribunal teriam que ser tarefas que tinham essas características que eu já citei, como uma tarefa de singularidade, executada pelos auditores individualmente, e que também pudessem ser comprovados um real ganho de produtividade. Ou seja, seriam designados para determinado auditor uma tarefa com o objetivo que ele executasse essa tarefa em menor espaço de tempo. Por exemplo, uma representação que se levava, em média, 3 dias para ser instruída no tribunal, ela, se fosse realizada fora das dependências do tribunal, se essa instrução fosse realizada fora, ela deveria ser realizada em, no máximo, 2 dias e meio, no máximo 2 dias, tá? De forma que a gente pudesse, então, ter claramente presente aquele ganho de produtividade. E hoje, como é que está essa questão do teletrabalho? O plano de carreira vem aí trazendo item especificamente sobre essa modalidade de trabalho. Isso. Passado o ano do projeto piloto, foi feita uma avaliação pela área técnica do tribunal, foi constatado esse aumento de produtividade, foi atingida a meta da gestão do ministro Biratã Aguiar de se zerar os processos, o estoque de processos até 2008, e com isso nós revalidamos, passamos a não ter mais no tribunal um projeto piloto e sim uma prática já consolidada. Agora, com o advento da Lei 12.776 de 2012, que altera a estrutura do plano de carreira do Tribunal de Contas, nós fizemos inserir um artigo, o artigo 28A, onde ele consolida a presença do teletrabalho ou do trabalho fora das dependências do tribunal em âmbito legal. Então, não só passamos a ser os pioneiros lá em 2009, como agora já estabelecemos em lei, né, a possibilidade da realização. E a reação desses servidores? Você já ouviu relatos dos seus colegas elogiando ou criticando o teletrabalho? Sim. Conforme eu disse anteriormente, o teletrabalho ele não foi desenvolvido, não foi constituído para todos os servidores do tribunal. Isso porque ele tem características específicas bastante peculiares. O servidor, para se disponibilizar a fazer o teletrabalho, ele precisa ter um ambiente próprio, seja em casa, seja numa biblioteca, onde ele possa constituir um ambiente que se coadune com o trabalho que ele vai realizar. Então, vários colegas deixam de exercer esse direito de executar o teletrabalho, porque não se sentem em condição de ter um ambiente propício para isso em seus lares. Alguns relatos que têm filhos pequenos que sempre demandam sua atenção, ou outros afazeres domésticos que também podem atrapalhar a execução desta tarefa. Porém, aqueles que então se dispuseram a fazer o teste e aprovaram e continuam fazendo o teletrabalho, executando suas tarefas fora da dependência do tribunal, relatam ganhos bastante significativos. Quando nós estávamos fazendo o estudo, né, de como nós viabilizaríamos essa nova prática no tribunal, nós chegamos a ver estudos relatando que tem servidores que chegam a perder 3, 4 horas de deslocamento para chegar em seus trabalhos. Né? Aqui em Brasília, onde é a nossa sede, nós não temos tanta essa dificuldade maior porque o trânsito flui bem. Mas se você pegar grandes capitais como Rio, como São Paulo, mesmo Salvador, o que se perde no tempo de deslocamento é muito grande. Então, o que foi negociado com o servidor foi exatamente isso. O tempo que você estaria perdendo no ônibus, se você puder dividir, vamos colocar assim, entre o trabalho e um pouco mais de lazer, você ganha em qualidade de vida e
ao mesmo tempo você aumenta a sua produtividade. Né? Tem outro aspecto que tem sido colocado por alguns colegas, que quando você está no seu ambiente, você é muito pouco incomodado, você pode se concentrar mais e pode ter um aumento de produtividade por aí também. Né? Só gostaria de lembrar que a execução do teletrabalho não pressupõe um trabalho individual. É só a instrução, uma primeira instrução, que depois vai ser discutida no âmbito do tribunal com toda a equipe, com diretores, com secretário e assim por diante, sempre seguindo o ritmo de instrução de processo no tribunal. Aconteceu também o fato de algum servidor ter tentado o teletrabalho e visto que não se adequou a essa realidade. Sim, né? Sim. Nós temos os casos e esse servidor, como é uma faculdade, ele não tem obrigação de aceitar, né? Já não procurou por essa opção, né? Porque viu que não satisfazia as condições mínimas para essa classe. Fernando, você acredita que é possível implementar também o teletrabalho em outras repartições públicas, como no caso do TCU? Acredito que sim. Tudo vai depender do estilo de trabalho que a repartição desenvolva. Né? Veja, mesmo lá no tribunal, nós fizemos algumas limitações. Somente 30% de cada grupo de trabalho, de cada setor, de cada área, pode estar executando teletrabalho ao mesmo tempo. Isso por quê? Porque nós sempre precisamos de uma grande força de trabalho internamente para resolver um problema de última hora, para dar um prosseguimento ao trabalho daqueles que não puderam fazer teletrabalho. Então, nós limitamos em 30% de cada área. Algumas áreas não podem realizar teletrabalho, como, por exemplo, aqueles que atendem público. Né? Se o trabalho é essencialmente de atendimento ao público, como é que ele vai fazer para atender o público fora das dependências? Não tem condição. É um setor que não pode parar. Não tem condição. Então, veja, depende da atividade a ser desenvolvida. Se você tiver uma atividade eminentemente realizada em grupo, também não dá para fazer teletrabalho, a menos que você consiga reunir este grupo fora do ambiente. Mas aí nós vamos ter que pensar se vale a pena, porque o grande ganho do teletrabalho é evitar deslocamentos. Se você vai ter que deslocar o grupo para outras áreas, não sei se o ganho vai ser tão grande assim. E a condicionante que eu acho mais interessante do tribunal é o aumento de produtividade. Se você tiver como ganhar produtividade e, ao mesmo tempo, facilitar a vida, melhorar a qualidade de vida do servidor, eu acho que a gente tem que investir nisso. Como é que está a sua expectativa para esse seminário no dia 7 de agosto? Olha, eu acredito, eu sou uma pessoa que sempre gostei de aprender muito. Eu acho que por mais que a gente tenha estudado, tenha lido, tenha pesquisado sobre o tema teletrabalho, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita experiência para ser vivida, e eu costumo dizer que a gente não pode reinventar a roda. Né? Então, toda e qualquer participação em debates, em eventos como esse, que estão sendo, nos quais a gente é convocado, faço questão de participar, porque a gente está sempre aprendendo. Uhum. Fernando, uma última pergunta. Para aquele cidadão que ainda tem dúvida, pode se questionar o fato do servidor público não estar indo nesse ambiente de trabalho, o cidadão vai ter garantias de fato que esse servidor vai estar trabalhando direitinho em casa? Eu lembraria ao cidadão que mais importante do que o servidor estar em sua mesa de trabalho é que ele tenha um bom desempenho. Né? De nada vale um servidor chegar na hora, bater o seu ponto e passar o dia todo lendo jornal, por exemplo, ou estar consultando a internet. Ou insatisfeito também. Ou insatisfeito. Né? O tribunal, a partir do momento que ele adotou o teletrabalho, ele optou por sair de uma esfera
de controle, onde você controlava a presença do servidor para controlar o desempenho do servidor. Né? Nós trabalhamos, toda a administração pública trabalha por metas e tem ao final de cada ano, que apresentar esse desempenho através de metas. O que nós fizemos? Através do teletrabalho, nós ampliamos um pouco esse espectro de meta, aumentamos o desafio para os servidores, de modo que hoje nós passamos a pensar da seguinte maneira: o servidor que fazia 10, ele tem que fazer 11, senão ele não pode fazer teletrabalho. Né? Volto a dizer, não é para todos. É para aqueles que têm condição de render um pouco mais, né? E aproveitar essa ausência de deslocamento, né? Em prol do benefício da sociedade. Eu gostaria até de parabenizá-lo aí por essa experiência dentro do TCU. De fato, foi um processo revolucionário que já tem surtado resultados muito bons. Parabéns, e nós agradecemos também a presença, claro, do Fernando Eira, que é auditor do Tribunal de Contas da União e relatou então para a gente como é que foi o teletrabalho por lá. Muito obrigada mais uma vez. Estou à disposição. A TV Leges fica por aqui. Acompanhe outras notícias no nosso portal e nas redes sociais. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá. Tchau.